Olá, bom dia! Ótima terça-feira. Está começando mais um Manhã da Piedade. Nós estamos no estúdio, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. E vamos lá, que hoje o programa tem muita coisa boa. Vamos conferir? Vamos ter a participação do padre Wagner Calegário, da Serra da Piedade, falando sobre o cuidado com as pessoas idosas. Também vamos conversar com a irmã Zuleika sobre os 50 anos do mês da Bíblia aqui no Brasil. E no nosso papo sobre saúde, tem uma conversa sobre a fome psicológica e a fome real. E ainda uma entrevista sobre ceratocone, uma doença que pode ser hereditária. Mande seu pedido de oração ou agradecimento à Nossa Senhora da Piedade. Envie para o nosso WhatsApp, o número é 319-9642-8473. Também recebemos pelo Instagram, @Manhã da Piedade. Agora, se você estiver acompanhando pelo YouTube, digite suas intenções que nós lemos no final do programa. Hoje, dia 15 de junho, é dia da bem-aventurada Albertina Berkenbrock. Ela nasceu em 1919 no município de Imaruí, em Santa Catarina. Filha de um casal de agricultores, teve uma vida humilde e de muito trabalho. Caridosa, dividia com as crianças mais pobres o pão que levava para a escola. Devota de Nossa Senhora, Beata Albertina a venerava com carinho, tanto na capela da comunidade como em casa, onde a família rezava junto o rosário. Também tinha especial devoção a São Luís. Morreu aos 12 anos de idade, em 15 de junho de 1931, vítima de assassinato. A ela foram atribuídos milagres após sua morte. Foi beatificada em 20 de outubro de 2007 pelo Papa Bento XVI. Vamos à oração? Deus, Pai de todos nós, vós nos destes vosso Filho Jesus. Ele que se fez criança e teve especial amor por elas, derramou o seu sangue na cruz, por amor a cada um de nós. Glorificai vossa filha Beata Albertina, que com apenas 12 anos de idade também derramou o seu sangue para não perder sua pureza. Concedei-nos que, por meio do seu testemunho de vida, nos tornemos fortes na fé, cultivemos os valores do Evangelho e vivamos fielmente os compromissos do nosso batismo. Por intercessão da Beata Albertina, concedei-nos a graça que neste momento imploramos de vós. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Albertina Berkenbrock, rogai por nós. E agora a gente vai até a redação da Rede Catedral de Comunicação conversar com o nosso querido repórter Paulo Azeredo. Bom dia, Paulo. Bem-vindo à Manhã da Piedade mais uma vez. Bom dia, Moninha. Paz de Jesus, amor de Maria. Bom dia para quem tá ligado com a gente. Sabe quem estava ligado com a gente ontem? Mandou mensagem para mim instantânea, Moninha. Quem? Padre Wellington Santos. Confirmou presença aqui na quinta-feira. Olha, Padre Wellington. Vi você e Moninha comentando. Pode falar com ela que eu tô garantido na quinta-feira. Oba! A gente já tá feliz. Nós estamos igual o Pequeno Príncipe. Ele deve estar ligado hoje também, viu? Às 3 horas nós já estamos felizes. É isso aí. Um abraço para o Wellington Santos. Wellington Santos, eu tô bravo com a Moninha hoje. Eu não vou falar muito bem por quê, não, porque a Moninha fez bolo e não trouxe pra mim, mas tudo bem. Eu trouxe o bolo, Padre Wellington. Só que ele chegou atrasado. Atrasado então pro bolo, viu, gente? É, pro bolo, isso aí. Vamos continuar aqui, então. Trazer aqui as nossas notícias que pedi pra eu ser rápido e rasteiro hoje, viu, Moninha? Então eu vou ser rápido e rasteiro aqui, ó. Papa Francisco está agradecendo a generosidade das pessoas no dia dos doadores de sangue. O Dia Mundial dos Doadores de Sangue foi celebrado nesta segunda-feira, dia 14 de junho. E por isso, durante o Ângelus de domingo, o Papa falou àqueles que garantem a vida doando sangue e recordou essa data importante. Moninha, em tempos agora de pandemia, a situação está bem pior. Então, quem puder doar,
procure também o Hemominas aqui em Belo Horizonte para que possa ajudar, viu, Moninha? É verdade, a gente precisa, às vezes a gente fica com uma preguiça de ir lá, gente, mas tem que ir. Doar sangue é doação, sangue é vida, já falava uma campanha, né? Sangue é vida, a gente precisa ajudar. É isso, vamos continuar aqui porque a Capela Curial São Francisco de Assis está aberta para visitação guiada, viu, Moninha? E também teleweb espectador aqui do Manhã da Piedade. A Capela Curial São Francisco de Assis é a popular Igrejinha da Pampulha, que domingo estava cheio, hein? Estava cheio por lá. Pude passar lá na Orla da Lagoa, o pessoal estava realmente aproveitando, né, o domingo de sol aqui em Belo Horizonte. E quem quiser pode fazer uma visita guiada de segunda a sábado, de 8 às 18, ok? De 8 da manhã às 18 horas, pode estar fazendo essa visita guiada. Basta ir à loja Cristo Rei, que fica dentro da capela, e pagar uma taxa de R$6. Então, só você ir até a igrejinha, né, que fica ali no complexo arquitetônico da Pampulha, e visitá-la de forma guiada para entender também a história. Isso é bacana também, muito comum, né, Moninha? A gente fala isso fora do Brasil, né? Temos que começar a explorar essa questão do turismo também aqui dentro, para que as pessoas também saibam a história das coisas que tem no Brasil também. Uma delas, a nossa Capela Curial, lá de São Francisco. É verdade. A gente viaja em todos os lugares, a gente paga a entrada nas igrejas para conhecer, para fazer visita guiada. E é bem mais caro que R$6, hein, Ah, Moninha? com certeza. Se não fosse 6 euros, né? Que hoje daria quase R$20, né, Moninha? É mais, né? Mais. E aí, quando a gente vai na igreja da Pampulha, então, né, com a pintura de Portinari, não é Portinari? Isso mesmo. Acho que é Portinari. É Portinari. E aí faz a visita e o jardim de Buller Max, uma coisa mais linda. Que isso, hein, Moninha? Você está atualizada mesmo. Até o Buller Max. Buller coisa, Max. Vamos trazer aqui, paróquia que está celebrando a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Moninha, em sintonia com o jubileu centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ali no bairro Boa Vista, aqui em Belo Horizonte, celebrando então a festa da padroeira em sintonia com o centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Durante a novena, as comunidades de fé estão sendo convidadas aí a contemplar a presença de Maria à luz da ladainha de Nossa Senhora. Maria do Perpétuo Socorro, interceda pelo povo. As missas são celebradas às 19h30, de segunda a sexta, e aos sábados às 18 horas. Domingo, 7h30 da manhã, 9h30, que é transmitido inclusive pelo canal da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e 18 horas. E a oração do terço começa às 18h30, todo dia na semana, exceto quarta-feira, que a reza se inicia às 18 horas. Viu, Moninha? Não tem desculpa para não rezar. É isso aí. Para fechar aqui, hoje, às 3 da tarde, haverá celebração em missa e novena jubilar em preparação para o dia de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas, que é no próximo 15 de setembro. Então, todo dia 15, temos a missa e a novena jubilar. E para participar das celebrações no santuário, vai aparecer para você na tela aí os telefones, mas eu vou trazer para você aqui porque precisa ser feito o agendamento, viu, gente? Não é chegar lá e participar da missa, não. Tem que agendar antes. É o 31 3652 3600, 31 3652 3600 e 31 3652 3635. 31 3652 3635 ou também pelo site do Santuário. Lembrando que essa celebração das 13 é sempre transmitida aqui pela TV Horizonte e também pela Rádio América AM 750. Viu, Moninha? Maravilhoso. E às 13 horas, o que acontece na TV Horizonte? Rapidinho aqui, às 13 horas, 1 da tarde, teremos abrindo o jogo hoje aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Copa América. Tivemos 2 jogos ontem da Copa América, tem mais jogos também hoje. Vamos falar de de Campeonato Brasileiro. Temos jogos aí de Atlético, Cruzeiro e América neste meio de semana e muito mais. A partir de 1 hora eu estarei com você do outro lado e com o nosso time de comentaristas do Abrindo o Jogo, tá bom? Tá bom, querido. Deus te abençoe, bom trabalho, bom programa. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Fica com Deus, Moninha. Com Deus. Gente, terça-feira é dia de participação na Serra da Piedade. E quem está conosco é o padre Wagner Calegário. Hoje, o Dia Mundial contra a Violência em relação à pessoa idosa. Por isso, nós vamos falar sobre um assunto essencial: o cuidado
com os nossos idosos. Bom dia, Padre Wagner, sua bênção, alegria em ter o Senhor novamente conosco no Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha, bom dia a todos aí do Manhã da Piedade. É uma alegria poder estar com vocês. Eu que fico extremamente satisfeito de poder me encontrar novamente com vocês. Ainda que à distância, mas tão próximo pelo Senhor. Longe dos olhos e perto do coração, né, Padre? Isso aí. Padre, do que os nossos idosos estão mais necessitados? Ô, Moninha, eu acho que o que os nossos idosos mais estão necessitados é de uma coisa que eu vi acontecendo uma vez numa mesa de refeição. Eu tinha um padre idoso, a minha avó e algumas pessoas mais jovens. Por 2 vezes, os 2 idosos, o padre e a minha avó, tentaram conversar com as pessoas e ninguém lhes deu crédito. O que eu quero dizer com isso é a atenção. O deixar com que sejam percebidos. E o que é pior, em alguns casos nós não os percebemos, nem falando e, tristemente, alguns nem dão conta da existência como uma pessoa que precisa do nosso cuidado e da qual, pela lei, nós temos responsabilidade. É verdade. E com a tecnologia também, né, Padre? As pessoas estão levando os aparelhos celulares para as mesas de refeição. E aí eu pergunto para o senhor, por que é tão difícil para os mais jovens ter paciência com as pessoas mais velhas, com os mais idosos? Dá atenção, essa atenção que o senhor falou, que 2 vezes foi pedido e mesmo assim não teve a resposta. Por que é tão difícil isso? Porque nós achamos que nós não precisamos aprender mais nada. Alguns idosos, eles começam a repetir algumas histórias. Mas é interessante, quando nós contamos a mesma história para eles, eles param, escutam. Quando nós começamos a comentar a mesma história para uma pessoa da mesma idade, nós damos atenção. Eu acredito que seja a dificuldade de perceber a importância daquela pessoa. Nós temos uma tendência a achar que as pessoas valem por aquilo que elas nos oferecem do ponto de vista útil. E chega um ponto da nossa idade, eu acho que é Fábio de Mello que vai dizer isso, que nós seremos lembrados pelo significado que nós temos. E aí o que eu quero dizer, por que nós não damos tanta atenção aos idosos? Porque às vezes nós não vemos o significado da história, do que já passaram. Se foram pessoas boas, o que elas têm a nos ensinar. Se foram pessoas que não foram tão boas, elas também nos ensinam. E aí a importância de darmos a eles essa atenção para que nós aprendamos a viver. Mas quem acha que já sabe tudo, a quem precisa escutar? É verdade, né, Padre? A gente precisa, para poder não achar que a gente sabe tudo, a gente precisa ter uma dosezinha de humildade, né? E aí eu pergunto para o senhor, como sacerdote, como igreja, como podemos ajudar? Eu acredito que é importante nós recobrarmos uma coisa que está desde os primórdios da fé judaico-cristã. O mandamento número 4. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, honrar aqueles que nos precederam, honrar aqueles de onde nos vem a vida. A igreja nos orienta desde sempre a ter um cuidado para com os mais frágeis. O grande problema é que nós esquecemos que os mais frágeis também são aqueles que estão conosco. Eu me lembro de uma situação onde, graças a Deus, um bispo muito consciente, ele inclusive leva em consideração como vai organizar os seus padres na sua diocese para dar um apoio adequado aos seus pais em determinada idade. A igreja tem esse cuidado com os pais, orienta a ter esse cuidado com os pais, ainda que nós tenhamos aquela compreensão errônea: quem deixar pai, mãe, irmãos e irmãs por causa de mim, do evangelho, receberá 100 vezes mais casa, mãe, irmãos e irmãs. E na vida futura, no mundo futuro, a vida eterna,
Porém, nesse tempo com tribulações, o Senhor deixa isso muito claro, nós esquecemos que esse cuidado, essa honra com os que nos precederam é um cuidado e uma honra com o próprio Senhor. A igreja orienta isso desde sempre, e ela tem esse cuidado, e nós, às vezes, até como aquele trecho do Evangelho que Jesus fala assim, engraçado, vocês supervalorizam algumas coisas, mas dizem que deixam de cuidar dos seus pais e oferecem aquilo que seria para os seus pais como tributo no templo. Eu acho que nós estamos vivendo em alguns contextos essa discrepância da fé, mas não pela orientação da igreja, mas por uma comodidade, porque a gente pode pegar trechos do Evangelho, trechos da Escritura e justificar muita coisa se estiverem fora do seu contexto. É verdade, é um risco muito grande tirar do contexto, que vira pretexto para heresia, já diz um ditado aí, né, padre? Ô, padre, os senhores, né, como sacerdote... Eu costumo dizer assim, Moninha. Pode falar. Perdão, eu costumo dizer assim, todo texto fora de contexto é motivo de pretexto. É verdade. Padre, e aí... Desculpa te cortar. Não tem problema. Como sacerdote, né, e esse texto, essa parte do evangelho que o senhor falou, aquele que deixar pai, mãe, e o senhor deixou sua família, deixou tudo para seguir o Senhor, para evangelizar na sua missão, e os anos vão passando, e a gente hoje vê, até no convívio Emaús mesmo, os padres muito sozinhos às vezes, e aí se recorrem ao convívio Emaús porque os seus familiares também já se foram. Como está a situação dos padres idosos na nossa arquidiocese? Graças a Deus, logo quando Dom Valmor chegou, ele apresentou a necessidade de uma casa para acolher os idosos, os padres idosos com grande dignidade. E aí foi um trabalho, porque nós não pensamos que nós vamos nos tornar idosos. E a situação foi tão bem pensada, tão bem articulada, que hoje os nossos padres, eles convivem com os seminaristas, eles convivem com a comunidade que frequenta o convívio Emaús, eles têm uma interação com outras pessoas, eles têm o cuidado médico, eles têm o cuidado psíquico, eles têm o cuidado afetivo, eles podem fazer outras atividades. São homens livres, mas cuidados. Têm a presença daqueles que foram de suas comunidades, que os visitam. Então, hoje, eles são cuidados e muito bem cuidados, muito bem amparados. De tal maneira que eu me lembro do padre Luizinho, ele fraquinho, pequenininho, a gente chegava, encontrava, olhava para ele sempre muito direto nas falas, mas vê-lo antes e vê-lo depois, como ele estava bem cuidado. E quando ele faleceu, o próprio padre Pide, que tinha a comunidade ao redor que gostava muito dele, pessoas muito boas, que são muito bem cuidadas. E graças a Deus, um trabalho feito pensando na dignidade daqueles que serviram a tantos. Verdade, eu lembro-me bem do padre Luizinho, que serviu até o final da sua vida, é uma gracinha mesmo. E aí, padre, outra coisa que o senhor falou que eu queria colocar, o 4º mandamento, né? Honrar pai e mãe. É interessante que Deus coloca, amarás o Senhor teu Deus, amarás o próximo, e quando chega no pai e mãe, ele manda honrar, não é? E eu queria que o senhor explicasse isso para nós. Honrar significa colocar no grau de dignidade que ele merece. O que significa isso? Honrar, dar honra, fazer com que aquela pessoa ela ocupe o lugar na minha vida, não pelos seus méritos, mas pelo que ela significa. Então, ainda que eu não tenha uma relação muito próxima com os meus pais, porque isso pode acontecer, mas aquele que é o horizonte vital, aquele que é o parâmetro de vida, aquele que é o sinal de cuidado de Deus para mim, eu devo dar a ele o lugar merecido na minha história e reconhecer que ele, de uma forma ou de outra,
é responsável pelo meu caminhar, pelo meu existir. Ele colabora para que eu esteja. Se não foi tão bom, para que eu não repita. E se ele foi uma pessoa boa, que eu possa repetir as suas virtudes e aprimorá-las. Amém, amém. Padre, a gente já caminha para o final. Eu queria suas considerações finais, a sua bênção. Toda pessoa que não tem passado não sabe de onde saiu e não sabe para onde deve ir. Isso significa que aqueles que não olham para os seus idosos ignoram parte fundamental do passado e possivelmente sofrerão muito no presente e terão um futuro mais difícil. Escutar os idosos e deles cuidar é cuidar de nós mesmos, porque oxigena a nossa prepotência e faz com que nós tenhamos, na verdade, uma humildade de reconhecer. A nossa vida não vale somente aquilo que a gente produz, vale aquilo que a gente passa a significar na história das pessoas. Que escutando os idosos nós aprendamos a fazer isso. Amém. Que Deus abençoe e guarde a você, Moninha. Que Deus abençoe e guarde a toda a TV Horizonte, a Rádio América. Que Deus abençoe e guarde a todos os nossos telespectadores. O Deus Todo-Poderoso, que é fonte de vida e de graça, fecunde vossas vidas com seu amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ô, Padre, muito obrigada por ter parado, vindo aqui conversar com a gente. É tão bom, é tão importante e nos enriquece tanto conversar com o senhor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Logo, logo poderemos nos ver mais de perto, porque está acabando. Fiquemos firmes, seguindo todas as normas. Amém. E nós aqui vamos para um breve intervalo. Fique conosco.